Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellie Mendonça. E no vídeo de hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre as funções inorgânicas. Vamos estudar sobre os óxidos. As funções inorgânicas são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Tem no canal aí os vídeos sobre todos esses temas, então vou deixar aqui nos cards e também na descrição dos vídeos os links para você aí completar o seu estudo sobre as funções inorgânicas. E sobre os óxidos nós vamos estudar sobre definição, classificação, nomenclatura e propriedades. Vem comigo! Os objetivos da aula de hoje são diferenciar, nomear e formular os óxidos iônicos e moleculares e reconhecer os óxidos ácidos, básicos e anfóteros, bem como suas reações em meio aquoso. E o que é um óxido? Óxidos são substâncias binárias, ou seja, constituídas por apenas átomos de dois elementos químicos, onde um deles é obrigatoriamente o oxigênio. O fluoreto de oxigênio, por exemplo, é uma substância binária com átomos de oxigênio, mas que não é considerado um óxido. Então, está aí a exceção. Como os óxidos se classificam? Eles são classificados quanto às ligações químicas e quanto às suas propriedades. Quanto às ligações químicas, eles podem ser classificados em iônicos ou metálicos, que são óxidos de origem da combinação de átomos de metais com átomos de oxigênio e dão origem às ligações iônicas. Exemplo, óxido de zinco, de fórmula ZnO. A outra classificação quanto ao tipo de ligação química são os óxidos moleculares. Eles são formados pela combinação de átomos de elementos não metálicos com átomos de oxigênio, dando origem a substâncias moleculares. Exemplo, SO2, que é o dióxido de enxofre. A outra classificação, quanto às propriedades, eles podem ser básicos, que são os óxidos formados a partir de átomos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, quando dissolvidos em águas, e eles reagem formando soluções básicas. Exemplo, óxido de lítio. Outra classificação quanto às propriedades são os óxidos ácidos. Eles são óxidos moleculares que reagem com água, produzindo ácidos. Exemplo, dióxido de carbono, trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, pentóxido de cloro. E a outra classificação quanto às propriedades são os peróxidos. Os peróxidos são óxidos em que o NOx do oxigênio é -1. Geralmente, o oxigênio apresenta NOx -2. E nesse caso, nós temos um grupo de substâncias que o oxigênio tem NOx -1 ou valência -1. Exemplo, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio que nós conhecemos e compramos aí no comércio como água oxigenada. E a outra classificação são os anfóteros, ou seja, são óxidos que se comportam como ácidos ou como bases, dependendo do meio onde eles se encontram. Então, a classificação dos óxidos, quanto às propriedades, eles são básicos, ácidos, os peróxidos e os anfóteros. Como damos nomes aos óxidos? Os óxidos possuem uma regra geral, onde nós colocamos o prefixo, indicando a quantidade de oxigênio, mono, di, tri, mais a palavra óxido, mais o prefixo, indicando a quantidade do outro elemento, mono, di, tri, mais o nome do elemento. Isso vale para os óxidos moleculares, que são aqueles formados a partir de átomos ametálicos com o oxigênio. Vejamos os exemplos. Temos aqui o CO, o N2O5, P2O3, H2O. Então, vamos lá o primeiro, mono, porque temos aqui um átomo de oxigênio, óxido de mono, um átomo de carbono. Então, monóxido de monocarbono. O outro, pentóxido de dinitrogênio, ou seja, pente porque tem 5 átomos de oxigênio e di porque tem 2 átomos de nitrogênio, então dinitrogênio. O outro,
trióxido de fósforo, ou D de fósforo, né? Estou lendo de aqui, mas é um D. E o outro, monóxido de hidrogênio, ou seja, a gente simplesmente fala água. Muito difícil a gente falar a nomenclatura do óxido H2O como monóxido de hidrogênio. Falamos sobre a nomenclatura dos óxidos moleculares, agora vamos falar sobre a nomenclatura dos óxidos iônicos, que são aqueles óxidos formados por metal e o oxigênio. Então, nós temos o NOx fixo para o grupo 1 da tabela periódica e grupo 2. Para isso, nós colocamos óxido mais o nome do elemento químico. A outra nomenclatura é quando varia de NOx. Então, nós colocamos óxido, o nome do elemento químico, mais a valência. Então, veja. Exemplos: Na2O, Al2O3, FeO, Fe2O3. No caso aqui, os dois primeiros exemplos valem para a primeira regra e os dois últimos exemplos valem para a segunda regra. Então, como nós temos aqui um óxido formado com do grupo 1 dos metais alcalinos, então nós temos aqui óxido de sódio. Outro, óxido de alumínio. O alumínio está no grupo 3, porém ele segue a regra aqui com a quantidade de... com a mesma regra para os óxidos iônicos, uma vez que ele é iônico. No caso do FeO2, do FeO e do F2, Fe2O3, veja que nós temos aqui o ferro de valência mais 2. No segundo exemplo, nós temos o ferro de valência mais 3. Então, vai ficar óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Então, veja que você tem que lembrar dessas valências ou consultar a sua tabela, onde consta as valências dos cátions e ânions, ok? Propriedades dos óxidos. Nós falamos sobre óxidos básicos, óxidos ácidos, anfóteros. E veja, então, a localização, de origem de formação desses óxidos. Temos aqui o grupo 1 e 2, a tabela periódica. Aqui o grupo 3 até o grupo 12. Aqui do grupo 13, 17 e grupo 18. Então, veja que os óxidos básicos, eles são formados a partir dos átomos dos grupos 1 e 2. Os óxidos ácidos, ou também chamados de anidridos, são formados aqui de origem dos elementos lá do grupo 13 ao 17. E os óxidos anfóteros, que são aqueles que podem se comportar como ácidos ou bases, do grupo 13 ao grupo 12. Então, veja que é bem interessante você lembrar da origem desses elementos de acordo com a tabela periódica. Vamos estudar sobre as propriedades dos óxidos básicos, ácidos e anfóteros, no que tange à reatividade. Os óxidos básicos, lembrando, eles são metálicos, eles são formados através da reação entre o oxigênio com metais alcalinos, grupo 1, alcalinos terrosos, também o alumínio, e reagem com água formando bases e com ácidos formando sal mais água. Então, generalizando, nós temos óxido básico, reage com água, forma uma base. Veja um exemplo. O óxido de sódio, por exemplo, reage com água e forma o hidróxido de sódio, que é uma base. Outro exemplo, o óxido de cálcio reage com água formando o hidróxido de cálcio, que é a cal virgem, ou também conhecida como cal viva, o óxido de cálcio. Óxido básico reage com ácido formando sal mais água. Veja um exemplo, o óxido de magnésio reage com o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, formando um sal, cloreto de magnésio e água. Continuando com as propriedades dos óxidos, agora sobre os óxidos ácidos, são chamados também de anidridos. Eles são formados por metais e reagem com água formando ácidos, e reagem com bases formando sal e água. Veja os exemplos. Então, generalizando, nós temos o óxido ácido reage com água formando ácido. Exemplo, dióxido de carbono reagindo com água forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e que ele é o principal causador do efeito estufa.
O pentóxido de nitrogênio reage com água formando ácido nítrico. O trióxido de enxofre reage com água formando ácido sulfúrico. Esses dois ácidos são responsáveis pela chuva ácida. O óxido básico reage com base e forma sal mais água. Veja o exemplo. Dióxido de carbono reage com a base hidróxido de cálcio e forma um sal, o carbonato de cálcio e água. A reatividade dos óxidos anfóteros, também conhecidos como antipróticos. Os óxidos anfóteros são óxidos de caráter intermediário entre o caráter ácido e básico, dependendo do meio onde eles se encontram. Eles reagem com ácidos e bases, formando sal e água. Então, generalizando, nós temos o óxido anfótero reagindo com ácido ou base, formando sal e água. Veja o exemplo. O óxido de zinco reage com ácido, cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e água. Ele mesmo reagindo com uma base, com hidróxido de sódio. Então, nesse caso, ele vai formar aqui o zincato de sódio e água. Outro exemplo semelhante é o do óxido de alumínio, que ele vai reagir tanto com ácido com base, formando sal e água, no mesmo mecanismo como vocês viram aí do óxido de zinco. Vamos então para os óxidos neutros. Quanto à reatividade, também são chamados de óxidos indiferentes. Eles são todos covalentes, são aqueles formados por ligações covalentes e não reagem com base, ácido ou água, mas podem reagir com o oxigênio. Então, o óxido de monóxido de carbono e água não ocorre a reação. O óxido de nitrogênio com ácido não ocorre a reação. E nós temos o óxido neutro com oxigênio, que ocorre a reação de oxidação. O monóxido de carbono, por exemplo, reage com oxigênio formando o dióxido de carbono. O óxido de nitrogênio reage com oxigênio formando o dióxido de nitrogênio. As propriedades dos óxidos quanto à reatividade, falando agora sobre os peróxidos. Lembrando que os peróxidos são aqueles compostos em que apresentam o NOx -1. Então, eles são formados por metais alcalinos terrosos e hidrogênio. Possuem o oxigênio com NOx -1. Então, nós temos os metais alcalinos, formando aqui os peróxidos mais o metal. E com os metais alcalinos terrosos, nós temos aqui também o peróxido formando com os metais alcalinos terrosos. Então, essa é a fórmula geral em que ocorre. Veja os exemplos. Aqui nós temos o peróxido de sódio, o peróxido de lítio, aqui nós temos o peróxido de cálcio, aqui o peróxido de magnésio. Exemplo de um peróxido é o peróxido de hidrogênio, que ele é um agente oxidante, e também bactericida, utilizado aí para matar as bactérias, eliminar as bactérias. No nosso dia a dia, nós temos óxidos muito importantes. Veja alguns exemplos. O óxido de zinco, ele é encontrado na pomada hipogloss, é um sólido branco de caráter anfótero ou antiprótico. É usado na fabricação de cremes dermatológicos, na indústria de tintas e na galvanização do ferro. A proteção de superfícies metálicas com tintas ou metais de sacrifício é chamada de proteção anódica. E também é utilizado aí o óxido de zinco. Outro óxido importante é o óxido de alumínio, encontrado aí na bauxita e na alumina. É um sólido muito duro, de onde é extraído por eletrólise o alumínio metálico. Na forma cristalizada é encontrado nas safiras e nos rubis. É um óxido anfótero, abrasivo, que pode ser também chamado de corindon. Eu trouxe aqui para você alguns óxidos importantes aí no nosso dia a dia. Veja, nós temos o peróxido de hidrogênio, que é conhecido como água oxigenada. É uma solução aquosa que se decompõe facilmente em presença de luz, ou seja, a reação que ocorre é fotólise. Ela é utilizada como agente oxidante e bactericida, e o curioso é que as embalagens de água oxigenada vêm em recipientes opacos, para que a luz não
promova a reação, ou seja, para que a água oxigenada não se decompõe. Se ela tiver num frasco transparente, por exemplo, ela vai se decompor em água e oxigênio, então deixa de ser água oxigenada. Outro óxido importante é o tetróxido de triferro, que ele é conhecido aí como magnetita, o ímã. Veja a imagem aí do lado. Ele é um sólido escuro que apresenta características ferromagnéticas. Ele é um ímã natural. É utilizado na fabricação de caixas de som, aparelhos eletrônicos em geral. Então, finalizamos o nosso estudo sobre as funções inorgânicas. Finalizamos aqui com os óxidos. Espero que você tenha gostado do vídeo, então deixe seu like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e registrar nos comentários as suas dúvidas ou a sua gratidão. Te espero no próximo vídeo.